E aí a gente tem os tigres asiáticos. Bem, gente, o que são tigres asiáticos? É bem tranquilo falar sobre eles. São basicamente quatro países: Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Às vezes na prova pode cair também como nome de Formosa, que cresceram muito, que tiveram uma taxa de crescimento e uma rápida industrialização entre a década de 60 e a década de 90, tá? A gente vai perceber que a partir da década de 80, né, alguns territórios ali do Pacífico, que é onde ficam esses países, eles vão começar a apresentar altos índices de crescimento econômico, índices ferozes, tá? Tanto que eles vão se industrializar, tanto que eles são chamados de novos países industrializados, assim que a prova de vocês pedem. E aí, tanto que hoje a gente tem os novos tigres asiáticos de uma maneira geral, mas esses altos índices de crescimento econômico vai fomentar uma influência no mercado mundial muito, muito forte, tá? Então, assim, tigres asiáticos porque lembram a agressividade, né? Que tá ligada com o crescimento. Lembra a agressividade do tigre, tá? E a agressividade do crescimento dessa economia, dessas quatro economias. Lembrando que Hong Kong não é considerado aí um estado nacional. Ele tá aí, tanto Hong Kong e Taiwan estão ligados, né, à China. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue ver aí que esses países, eles utilizaram estratégias assim, bem arrojadas, né, para atrair capital estrangeiro. Tanto o Japão, né, quanto os tigres asiáticos, eles vão ser beneficiados por esses investimentos norte-americanos, mas os excedentes econômicos, os excedentes comerciais, os lucros, né, do Japão vão fazer com que esse país comece a investir nos países ao lado, até mesmo porque eles precisam de mercado consumidor, eles precisam de mão de obra também barata, e aí, geograficamente, esses países são menores, países pobres, países com mão de obra muito, muito barata. Então, aqui, ó, Coreia do Sul, né, Taiwan, Singapura e Hong Kong, tá? Então, o país asiático que basicamente vai iniciar o ciclo rápido de crescimento dentro do Sudeste Asiático vai ser o Japão, que vai ter ali uma bem-sucedida reforma agrária, a gente tinha conversado isso com vocês. A gente vai ter um aumento de renda muito grande, vai ter uma industrialização muito grande, e aí o Japão acaba estimulando, tá, o crescimento também desses países. O crescimento asiático alterou a balança da economia mundial, que antes era muito só Estados Unidos e Europa, depois saiu para Estados Unidos, Europa e Japão, depois, né, a gente vê aí a China ascendendo e também os tigres asiáticos com destaque, né, com destaque para a Coreia, tá? Para a Coreia do Sul hoje, tá? Então, um país aí gigantesco, um país que cresce bastante. Tá bom? Então, aí, enquanto a China também crescia, o Japão se modernizava e os tigres asiáticos também cresciam. Tá? De uma maneira geral, aqui a gente consegue ver que a partir no final da década de 60, década de 70, quatro países, né, da Ásia, do Sudeste Asiático, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, ele vai apresentar esse acelerado processo de industrialização, sendo que esse processo de industrialização ele é muito específico e bem diferente do que a gente teve aqui no Brasil, que a gente chama de plataforma de exportação. Essa plataforma de exportação, gente, ela vai ser basicamente pautada, né, no consumo externo. Lembrando que do Brasil foi substituição de importação no consumo externo, tá? E principalmente com o investimento em investimentos estrangeiros. Lembrando, gente, que esses países que eu falei para vocês, os tigres asiáticos, eles são países com pequena extensão territorial, tá? Países com pequena extensão territorial, o que faz com que eles também sejam pobres em matérias-primas, muitas vezes, tá? O Japão também tanto que o imperialismo, né, feito pelo Japão, dos principais objetivos foi procurar essas matérias-primas, então alguns países, né, do Sudeste Asiáticos, eles têm essa baixa matéria-prima, o que faz com que a gente tenha, né, um avanço tecnológico também, porque é uma tentativa de reequilibrar essa dinâmica, mas de uma forma geral, isso manteve esses países um pouco dependentes em relação, né, aos países estrangeiros. E essa dependência veio através das matérias-primas e também desses investimentos estrangeiros. Show? Esse modelo, né, caracterizado aí como uma plataforma de exportação, uma industrialização orientada para exportação, é basicamente as indústrias transnacionais que se estabeleciam nesse país, elas eram as principais lideranças, né, em termos de empresas. Vamos pensar no Brasil. Quais foram as primeiras empresas que entraram aqui no Brasil? As empresas estatais, né, principalmente orientada ali para uma indústria de bens de consumo
não durável. Nos tigres asiáticos nem teve isso. Nem teve indústria tradicional. Eles já partiram para a indústria moderna, tá? E é o seguinte, eles ofereciam muitas vantagens. Incentivos fiscais, mão de obra numerosa, mão de obra barata, mão de obra disciplinada, porque era da cultura deles. Mão de obra que era qualificada. Só que até mesmo isso acontecia no Japão. Era uma mão de obra pobre, né? Muitas vezes pouco qualificada, mas até aquelas qualificadas era pago pouco dinheiro para eles, tá? Tinha, assim, uma organização sindical muito frágil, leis ambientais muito frágeis, tá? Então, assim, de uma maneira geral, a gente vai perceber que tudo isso aqui vai ser extremamente vantajoso. Quando a gente olha, né, pro cenário internacional, a gente vê uma guerra fiscal entre países, né? Então, os tigres asiáticos, eles ofereceram, tá? Essas possibilidades. Show? Tranquilo aí pra vocês? Então, é o seguinte, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, tem que gravar esses nomes, tá? Eles utilizaram métodos diferentes para o desenvolvimento econômico deles, né? Mas, assim, no entanto, a gente consegue perceber que eles têm ali aspectos comuns, como o forte apoio do governo. Então, o governo, apesar de ter investimento estrangeiro, o governo também apoiou bastante. O papel do Estado, ele foi essencial. Por quê? O Estado foi que proporcionou a infraestrutura necessária, né? De transporte, de comunicação, de energia. O Estado também, ele foi essencial para financiar as instalações industriais. Os altos investimentos em educação, nossa, aqui, isso é uma característica muito parecida, né, dos países do Sudeste Asiático. Alto investimento em educação, em qualificação profissional, tá? E de uma maneira geral, todos esses países, eles adotaram uma política muito específica, né, de incentivo para atrair as indústrias transnacionais, como, por exemplo, a criação das zonas de processamentos de exportação, tá? Então, o que seriam essas zonas de processamento de exportação? É basicamente parecido com aquelas zonas econômicas especiais que a gente tinha na China, tá? Eram áreas com baixa... Vou botar aqui, gente, porque senão eu vou falar e vou esquecer o que eu tava falando. Zonas de processamento, né, de exportação, é basicamente áreas que teriam ali isenções fiscais, terrenos mais baratos, né? Eram incentivos fiscais mesmo, incentivos cambiais, para que pudesse aumentar essa plataforma de exportação. E aí, com as zonas de processamento de exportação, o governo dos tigres, né, eles chegavam a doar terrenos e chegava a isentar, né, os impostos, tá? No caso aqui, eu coloquei para vocês, né, industrialização recente, tanto que eles são chamados, né, dos países recentemente industrializados, com economias altamente competitivas, transbordamento do capitalismo japonês, porque quando o Japão cresceu muito, ele pôde investir. Eles também tiveram bastante investimento aí dos Estados Unidos através do Plano Colombo. E o capital estrangeiro aí fomentando essas plataformas de exportação voltado para o consumo externo, né, voltado para o consumo internacional, em detrimento, né, do consumo interno. A gente vai ver até mesmo uma questão da própria agricultura, que também não se desenvolve. Todo o capital ele era investido nas indústrias, então a gente vai ter aí uma agricultura mais tradicional, aí a agricultura é voltada para o mercado interno. Show? Então, fatores de desenvolvimento dos tigres, como eu estava falando aí para vocês, agressividade comercial, plataformas de exportação, faltou um pezinho aqui. Formação dos chasseurs, né? Lembrando que seria bem parecido aí com o que a gente tinha dos zabatos, apesar que depois da Segunda Guerra Mundial, os zabatos, eles se abrem, né? Eles saem daquela estrutura tradicional, familiar, que eram comandadas pelas famílias, e aí eu posso... né, ter uma reestruturação desses conglomerados, mas de uma maneira geral ainda manteve-se, né, aquela organização bem familiar, tá? Aqui no caso também vai ser esses conglomerados industriais. A gente tem a Samsung, a Hyundai, olha, a LG. Olha como essas empresas, né, sul-coreanas, elas são bastante importantes no mundo, na atualidade, né? São empresas que a gente conhece, a Samsung, ó. Mão de obra barata, qualificada, sem grandes custos, com direitos trabalhistas, tá? Então, aqui mostrando essa questão aí dos tigres asiáticos para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei um mapinha mental, né, do processo. Nos anos 70, a gente inicia o processo de industrialização dos tigres asiáticos com fortes incentivos fiscais, né, para o capital estrangeiro, para a entrada, né, para o capital estrangeiro vir realmente para esses países. Tinha uma pequena carga tributária, né, e aí tinha livre remessas de lucros,
para os países dessas empresas, então as transnacionais entram em peso nesses países, porque é imposto barato, né? É pouco imposto. E eu não preciso também pagar muito imposto para mandar o meu lucro. Nossa, ali é um paraíso total, né? Ausência de legislação ambiental, trabalhistas rigorosas, né? Enormes incentivos à educação e qualificação da mão de obra. Então, eu tô montando aqui uma receitinha de bolo de como que a gente tem os tigres asiáticos, né? Como surgiu os tigres asiáticos. Muitas vezes tinha regimes autoritários de direitas, né? Extremamente conservadores, tá? Coreia do Sul, principalmente, Tailândia. Isso tudo resultou, né, no forte crescimento econômico, numa industrialização muito diversificada, voltada aí para o mercado externo, com indústrias de bens de consumo duráveis, tá? Então aí estruturamos as plataformas de exportação, né, periferia do capitalismo japonês, criamos aí os nossos tigres. Show, gente? Tranquilo aí para vocês? Coreia do Sul, né? Eu acho que, assim, de uma forma geral, ela é a mais importante pra gente, porque, diferentemente dos outros tigres asiáticos, a Coreia do Sul, ele demonstrou muita resistência à instalação de empresas transnacionais em seu território, e no final foi o que mais cresceu, né? O desenvolvimento industrial, né, de forma específica da Coreia do Sul, como eu tinha falado pra vocês, baseou nesses chaebols, tá? Outra palavrinha chave aí pra vocês, que basicamente era essa rede de empresas com fortes laços familiares, a exemplo aí, né, dos Zaibatsus do Japão. 4 grandes chapéus, né, eles controlam a economia coreana, sul-coreana, e tem uma forte atuação aí no mercado internacional, como a gente viu. A Hyundai, a Samsung. A gente também tem uma chamada Daewoo e a Look Gold Star, tá? Hoje, a Coreia do Sul, ela é o país dos tigres asiáticos mais forte, cresceu muito a sua economia também pautada numa soft power, adoro falar de soft power, né? A Coreia do Sul, ele fez um plano muito específico, né, de como espraiar a sua cultura, porque a cultura é isso, né? Através ali dos K-pops e através, né, dos doramas, das séries, né, coreanas, que tem alto investimento. Show, gente, tranquilo. Primeira área a receber investimentos em indústrias vindas do Japão. Foi o tigre que se desenvolveu mais rápido, muito por conta da sua proximidade geográfica com o Japão. E por também, né, ter lá interesse com aquela Coreia, né? Porque se o capitalismo ele desse muito certo na Coreia do Sul, todo mundo ia entender que a Coreia do Norte não foi um plano, né, que foi muito legal. Então, assim, investia-se muito, muito na Coreia do Sul exatamente para mostrar que quem ia dar certo era o capitalismo. Uns outros aí, a Hong Kong, né, uma área pertencente à China, que ficou em poder da Inglaterra, né, durante 100 anos. Ao ser devolvida à China, ficou com medo de todo o investimento ali ser perdido. E aí tem uma relação muito forte com a China, Taiwan. Se formou basicamente Taiwan, né? A gente tinha ali uma área da periferia chinesa também, mas ela se estruturou bem mais com o fim da Revolução Chinesa. Os rebeldes capitalistas, né? Eles fogem para a Ilha de Formosa para poder instaurar o capitalismo, tá? E Singapura, pequeno território que recebeu os investimentos vindos do Japão e Estados Unidos e logo ficou na parte industrial de ponta, passando pela terceira revolução industrial. São muito desenvolvidos esses países, tá? E nós temos os novos tigres asiáticos. Vou terminar rapidinho com vocês. O que acontece? Em consequência aí do grande desenvolvimento econômico, a gente teve 2 tigres asiáticos. Teve, óbvio que se os tigres asiáticos é uma periferia do capitalismo japonês, os novos tigres asiáticos, eles vão ser, né, também do capitalismo, ele vai ser a periferia do capitalismo dos tigres asiáticos, tá? Então, assim, houve uma grande expansão para os países vizinhos do Sudeste, e aí esses outros países puderam também se industrializar. Então, Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia, Filipinas, tá? Além, assim, do investimento que a gente viu, né, dos 4 tigres originais, os novos tigres asiáticos, a gente pode notar isso, né? Eles fizeram parte das redes de negócios das empresas dos Estados Unidos, do Japão, de outros países envolvidos, porque é um grande mercado consumidor, é uma mão de obra muito barata, só que, assim, eles não conseguiram se desenvolver, assim, no mesmo exemplo, eles não conseguiram chegar no mesmo patamar de desenvolvimento socioeconômico dos velhos tigres, não, tá? A gente tem que ter cuidado com isso, tá? Show? Indústrias, né, principais têxteis de produção de componentes de telecomunicações, informática, eletrônicos, tá? Então, é basicamente esses tipos
esses tipos de indústrias. Nesses países, de uma forma geral, a gente consegue ver aqui, eles vivem muito do turismo, muito dessa parte industrial, né? Dessas indústrias mais tradicionais. A gente tem uma mão de obra pouquíssimo qualificada, a gente tem um baixo investimento em educação, então não consegui desenvolver também por causa disso. Então é pouco qualificada, muito barata, tá? E aí, no caso, a gente consegue ver que milhares de pequenas empresas produzem aí mercadoria sob encomenda, criadas, planejadas, né? Em outras partes do mundo, mas é produzida aí porque abaixa muito o custo de produção. E é isso, né, gente? Falar de Ásia, meu Deus, é gigante, é muita coisa. Mas vai chegar a parte mais legal, né? Que a gente fala de Oriente Médio, eu gosto bastante. É uma parte que a gente tem aí diversos desafios. Vejo vocês na próxima aula. Que na verdade eu vejo vocês na aula de exercícios. Não me abandone. Até a aula de exercício.